Bom, nós vamos hoje fazer a nossa meditação na palavra e eu coloquei esse tema maior do que o templo. Foi uma frase dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele realmente mostra o valor dessa afirmação. Em Mateus 12, leia comigo, diz então no versículo 6: Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Chega no versículo 8, eu não vou ler na totalidade, mas nós vamos praticamente esmiuçar, digamos assim, todo esse capítulo. Diz assim: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Quando chega lá no fundo, no versículo 41, diz: e eis aqui quem é maior do que Jonas. E no versículo a seguir, no 42, dizendo: e eis aqui quem é maior do que Salomão. Então, ele é Senhor do sábado, mas ele é maior que o templo, maior que Jonas e maior que Salomão. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo encarecidamente que o Teu Espírito Santo nos guie a toda a verdade, principalmente nos colocando diante do Senhor Jesus Cristo, aquele que afirmou tais palavras, dizendo que é maior que o templo. Dá-nos compreensão, dá-nos discernimento e capacidade para a nossa mente e o nosso coração entenderem a Tua palavra que nos transmite a fé verdadeira no Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. Amém? Graças a Deus. Então, nós vemos aqui, então, duas realidades. Vamos entender aqui um pormenor. Primeiro, o judaísmo desta época, aonde o Senhor Jesus afirma tais palavras, eles estão fundamentados com duas instituições, que é o templo e o sábado. O templo, claro, onde era lida a Torá, era ministrada a Torá, e o sábado, que era a pedra de toque do judaísmo, pedra de toque. Era a pedra que apurava o genuíno religioso, onde os rabinos da época também afirmavam, a coisa era tão séria, tão forte, que eles afirmavam que Deus tinha feito o mundo para que houvesse sábado. Portanto, se alguém fosse apanhado, se um ser humano fosse apanhado a trabalhar num dia de sábado, devia ser apedrejado até a morte. E é precisamente, agora indo ao versículo 1, 2, 3, o problema que se dá, porque eles estão passando por uma seara. E os discípulos estão comendo. Eles tiraram algumas espigas e o problema foi que debulhavam. Isso era considerado trabalho. Da questão de comer, o Senhor Jesus até faz o reparo, que os sacerdotes ao sábado fazem isso e não tem problema. O problema para eles era que estavam debulhando, isso era considerado trabalho e eles estavam apresentando ao Senhor Jesus isso. E por isso o Senhor Jesus faz esta afirmação que é que o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Estas duas instituições, então, o templo e o sábado, eram os fundamentos da religião, então, judaica. O templo também, para eles, era o reflexo da morada de Deus. E por isso também, e você lembra quando Deus deu até as medidas a Moisés para fazer uma tenda, queria habitar no meio do seu povo, tudo isso era uma figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso que nós estamos aprofundando hoje, que eu acho de extremo valor e importância. Se você começar a entender esta situação
do templo do sábado, você vai começar a descansar mais no que diz respeito tanto a ter um encontro com o Senhor Jesus, como diariamente você se sentir atraído para Ele. Nós vemos então que, no caso, até tinha ali um lugar, nesse templo, que era separado entre o povo e Deus. Chamava-se esse lugar o Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, aonde um sacerdote entrava uma vez por ano e ia ali fazer a purificação a respeito dos pecados do povo, e tinha um cerimonial ali. Aqui no livro de Mateus, Jesus supera esta situação quando ele diz que então é Senhor do sábado e maior que o tempo. Aqui no livro, porque se você ler Marcos e Lucas, eles falam, mas não falam esta questão, maior que o templo. E o Mateus foi feliz nesta colocação que ele faz. Repito, Jesus sendo Senhor do sábado e maior que o templo. Nós vamos ver então aqui alguns pontos. Por exemplo, quando o Senhor Jesus fala tal coisa, claro que ele não está se referindo ao prédio, mas sim no sentido teológico. E o templo tinha dois grandes significados, que eu já acabei tocando. Primeiro, lá em Êxodo 33:7, leia comigo, olha o que diz assim: Moisés costumava armar a tenda longe do acampamento. Ele a chamava de, e esta tradução eu coloquei porque olha como ela fala, tenda do encontro com Deus. Todo aquele que quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Portanto, o templo era lugar de se encontrar com Deus. Esse era o ponto 1. Ponto 1, o templo era lugar de se encontrar com Deus. Deus morava ali. E Deus morava ali no dia da morte de Cristo. Diz, leia comigo Mateus 27:51, o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo. Ou seja, rasgou-se o lugar onde separava o povo e Deus. Foi rasgado isso. Era como se Deus estivesse afirmando, era como se Jesus, quando disse está consumado e o véu se rasgou, olha, Deus foi embora e não mora mais no templo e em Jerusalém. Estou falando isto para si. Lembra do primeiro mártir da igreja? Qual foi a acusação dele e o grito dele e porquê que o mataram apedrejado? Por causa disto. Porque ele referia aos sacerdotes do templo o Salmo. Quando Davi quis forçosamente criar um templo, que Deus não deixou ele fazer, mas sim o seu filho Salomão, o que é que foi dito? Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O grito foi esse. Eles mataram Estevão, eles fizeram o Senhor Jesus ficar de pé, como ele disse, dizendo que estava vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, à direita do Pai. Foi à conta disso. Deus foi embora. E não vive nem mais no templo, nem em Jerusalém. É uma nova morada. Eis aqui quem é maior que o templo. Bem, então, esse é o ponto 1, lugar de encontro com Deus. E o templo como um polo de atração para o judaísmo, porque assim como na mentalidade oriental, um árabe, por exemplo, um muçulmano, deve ir a Meca, nem que seja pelo menos uma vez na sua vida, assim também um judeu devia, independentemente de onde estivesse, subir a Jerusalém 3 vezes ao ano. Havia 3 festas, a da Páscoa, a de Pentecostes e a dos Tabernáculos. E qualquer judeu devia
3 vezes ao ano ir lá numa dessas festas. Ou seja, então, o templo aqui, no caso, era um polo de atração para a religião judaica. Por outro lado, o judaísmo também vivia em redor de 3 realidades, que era uma terra, um templo e um Deus, sendo o templo a síntese de tudo. Este era o pano de fundo do significado do templo. Quando o Senhor Jesus afirma tal coisa, nós vamos ver que nele, no Senhor Jesus, cumpre-se estas 2 realidades, que nós vamos agora então ver elas se cumprirem na vida do Senhor Jesus. Vamos ler estes 2 aspectos, lugar de encontro com Deus e atração. Lugar de encontro com Deus, leia comigo João 14,6. Olha o que diz, olha o que o Senhor Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus, a Filipe no caso, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me vê a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa do quê? Das mesmas obras. Então ele está dizendo, o lugar de encontro com Deus, está dizendo, olha, vocês querem o Pai está em mim. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outro lugar. O lugar é Cristo, o lugar é o Senhor Jesus. Não tem outra, eu não tenho que ir para profeta nenhum. Você lembra, está-me a lembrar agora o Monte da Transfiguração. Jesus falava com Moisés, com Elias, e ele estava precisamente falando sobre esta situação. A lei, os mandamentos, os profetas e todo o seu poderio. E agora quando os discípulos depois da voz dizendo, és o meu filho amado, nele me comprazia ele ouvi, quando eles olharam, quando eles despertaram, que até caíram no chão e olharam, só viram quem? Só deu quem? Deu Moisés? Deu Elias? Não, só dá o Senhor Jesus. Amigo, amiga, você quer ver um profeta? O espírito da profecia é Cristo, é o Senhor Jesus. Porque Deus, outrora, falou de muitas formas e maneiras aos pais, pelos profetas, mas nos dias de hoje nos fala exclusivamente pelo seu Filho. Eu e você, se não ganharmos esta consciência que o nosso templo é o Senhor Jesus, vai ficar distorcido. Não vamos entrar no caminho verdadeiro. Por outro lado, como nós estamos a ver, ele é o ponto de encontro, ou melhor, ele é o lugar de encontro com Deus, ele é o polo de atração. Porque o que é que ele diz lá em João 12:32? Leia comigo. E eu, quando for levantado da terra, quantos atrairei para mim? Todos atrairei a mim. Amigo, amiga, estas palavras, elas nos atraem para o Senhor Jesus. Elas não somente nos põem no caminho para ter um encontro com Deus, porque estas palavras nos guiam. O Espírito Santo, que é quem inspirou para deixar estas palavras escritas, ele, o Espírito Santo, nos convence e nos guia. Diz, olha, Jesus é o teu templo. Jesus é o polo de atração. Vá para ele. É nele que toda a profecia foi feita. Tenha um encontro com Deus.
Ah, mas aonde? Em Jesus. Onde o Senhor Jesus está a ser pregado, onde o Senhor Jesus está a ser anunciado como Senhor e Salvador, essa atração faz você estar verdadeiramente diante do Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. E só assim, no meu e no seu coração, nós teremos um encontro com Ele. Sabe, amigo, amiga, eu ainda há pouco, quando estava estava preparando esta meditação, eu estava pensando em tantas pessoas que eu, pelo caminho da vida, já encontrei, pessoas perdidas, como eu um dia também, atenção, pessoas que eu encontrei, e pessoas assim como eu, que desde criança procurávamos a Deus, íamos em templos, íamos em tantos lugares, e a seu tempo nós ficávamos como a samaritana. Lembra da mulher samaritana? Aquela mulher que João, no capítulo 4, relata, ela... Primeiro nós vemos pelas próprias palavras dela, ela não sabia onde encontrar-se com Deus. Estava confuso. Por outro lado, ela não esperava naquela pessoa que ela encontrou, naquele judeu que ela depois começou a qualificá-lo como profeta, vejo que és profeta, por causa do que ele estava falando. E ela diz, no que diz respeito a adorar a Deus, encontrar-se com Deus. Se era no Monte Gerizim ou se era no templo em Jerusalém. Quando o Senhor Jesus disse, mas virá o tempo, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele diz, pois são esses adoradores que o Pai procura. Amigo, amiga, a mulher samaritana era tudo menos provável estar diante do seu próprio Salvador. Na mente dela, tão confusa e baralhada, ela não fazia ideia que o Senhor Jesus estava ali. Ah, amigo, amiga, eu não sei onde você se encontra, como você se encontra, qual é a sua situação de vida, mas saiba que se você colocou este vídeo, esta simples meditação, para estar aqui junto comigo, indo à procura de tais palavras, estas palavras, quando eu as fui acolhendo no meu coração, elas ajudaram-me muito a encontrar-me com o Senhor Jesus de verdade, a me tornar um verdadeiro adorador dele, a me sentir atraído por ele, abraçá-lo, cair aos seus pés, dizer que verdadeiramente ele é o Senhor da minha vida. Você passa a olhar para o seu semelhante, os seus familiares, amigos e até inimigos de uma outra forma. Porque as lentes não são só da sua cara, mas dos olhos do seu coração. Sabe, eu vou orar agora junto consigo, pedindo que esta palavra, eis aqui, quem é maior que o templo, faça você refletir diante do Jesus Cristo que você se encontra. Porque em todo e qualquer lugar, se esta palavra lhe chegou, saiba que o caminho certo para se sentir atraído com Ele e ser abraçado pelo Pai é orando no poder do seu nome. Porque o seu nome, sabe, um dia destes eu falava, um amigo meu que me ligou, nós estávamos falando. Eu estava falando com ele sobre a oração. E depois até falei isso para um dos meus filhos também, em conversa logo a seguir. É que quando eu e você vamos em oração, quando entramos na presença do Pai, em nome de Jesus, nós só entramos, esse véu do tempo se rasgou e nos dá essa acessibilidade,
porque a nossa consciência foi aberta por causa do sangue do Senhor Jesus. Esse novo e vivo caminho que nos leva ao Pai, que é o sangue do Senhor Jesus, essa cobertura desse sangue é que nos faz estar de joelhos diante do Deus que criou todas as coisas por meio do seu Filho Jesus Cristo e por meio do qual eu e você existem. Ele é maior que o templo. Ele é maior que qualquer lugar. Porque Ele é o eu sou. E por causa do que Ele é, chamou a tudo que existe à existência. Vamos falar com Deus agora. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças por estas palavras tão gloriosas e poderosas. E é no sangue do teu Filho Jesus Cristo, o Filho do teu amor, que eu vou junto com esta pessoa à tua presença. Com esta pessoa que tem tido carência de se encontrar com o Senhor, que às vezes fica até confusa. Onde me encontrar com Deus? Como sentir a sua atração? Como falar com Ele? Como estar com Ele? E o Senhor disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Ah, Pai, rogo carecidamente, derrama agora o teu Espírito Santo sobre o nosso coração e que por estas palavras nós venhamos a entrar no templo da eternidade que é o teu Filho Jesus Cristo. O Senhor é o nosso templo, é o nosso lugar onde nos encontramos com este Pai que é amor, com este Pai que perdoa e que ampara e que acolhe e que nos ama e que nos trata e que nos ensina a vida real, porque é que ela existe. Pai Santo, que a tua mão forte e poderosa sustente e abençoe e opere na vida desta pessoa que agora junto comigo se encontra aos teus pés. Que o Senhor a elucide da tua verdade. Que o Senhor faça ela receber uma gota do teu amor verdadeiro. E que a alegria da tua salvação venha borbulhar no seu íntimo. Que ela, a partir de hoje, toda vez que ela orar e contigo falar, ela possa começar pelo teu Espírito Santo a ter essa certeza de uma comunhão com um Deus que não tem mais fim. Amém. E graças a Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo em todo o caminho da nossa vida. Amém. Graças a Deus. Amigo, amiga, os fico por aqui. Desejo-lhe um grande e forte abraço. Que Ele, o Senhor Jesus, lhe abençoe poderosamente e lhe guie sempre por este caminho. E que eu e você venhamos sempre a penetrar no templo. Apontaram para o Senhor Jesus e disseram: ó tu que destróis o templo em 3 dias e em 3 dias restituis, desce agora da cruz. Não, Ele consumou a obra da cruz. Para quê? Para que hoje o caminho para o templo verdadeiro esteja aberto e com acesso total e completo para eu e você entrarmos e nele, no Senhor Jesus, habitarmos para sempre. Até à próxima. Forte abraço.